Veja agora no Ecosenado, um projeto de lei proíbe a venda de automóveis movidos a diesel ou gasolina no Brasil em 2030. Isso é uma tendência mundial. Você vai ver também a participação do Senado na Conferência Mundial do Clima. Esse tema de combater a mudança climática nos une a todos de maneira suprapartidária. Comissão de Meio Ambiente avalia a revitalização de bacias hidrográficas. Serão necessários anos e anos de chuva para repor o estoque que foi dilapidado de forma irresponsável. Enquanto a crise hídrica atinge em cheio a capital da República. Nunca na história que a gente acompanha chegou a esse ponto. E toda a poesia da madeira no trabalho do designer Tunico Lages. Começamos essa edição do Ecosenado com o registro de um grave acidente automobilístico que atingiu uma equipe do nosso programa no mês passado. A equipe, formada pelo repórter André Luiz Rego, pelo cinegrafista Rogério Alves e pelo auxiliar Vanderlei Santos, colhia imagens e depoimentos sobre a crise hídrica no Rio Grande do Norte. Após um dia de trabalho no interior do estado, já no retorno para a cidade de Natal, o veículo que conduzia a nossa equipe colidiu acidentalmente com uma caminhonete que atravessou a estrada de noite com as luzes apagadas. Os 3 integrantes da equipe sobreviveram ao forte impacto do acidente, que destruiu completamente o carro que os transportava. E agora estão sob cuidados médicos em Brasília. Dedicamos a eles essa edição do Ecosenado, desejando seu pronto restabelecimento. Nos arredores de Brasília, no município goiano de Valparaíso, o repórter André Luiz Rego foi conhecer o ateliê de um mestre do design em madeira. Conheça você também agora um pouco da obra e da vida de Tunico Lages. Na entrada da chácara onde fica o ateliê, vemos a matéria-prima do trabalho do designer. Grandes troncos que logo irão se transformar em peças autorais. Mas tão interessante quanto o design é a vida de Tunico Lages. Para ele, trabalhar com madeira foi quase um destino. Trabalhei os 20, 21 e 22 na Bolsa de Valores. E tive a sorte de quebrar na Bolsa, ainda cedo. Depois de uns 4 anos eu retornei a Belo Horizonte. Estava muito perdido na vida, né? Sem saber o que fazer da vida. Aí tive um sonho. O sonho era um garoto de uns 6 anos, sentado num toco, no Vale de Jequitinhonha, vendo o carpinteiro da minha terra lavrar a madeira da cominheira da igreja com manchó. A cena do sonho me deu certeza absoluta que meu trabalho seria com madeira. Eu acordei carpinteiro. Depois que você teve esse sonho, como é que você começou a mexer com a madeira? Menino, eu comecei no outro dia. Fui numa loja de departamento, comprei formão, martelo, serrote, furadeira e um livrinho manual dos marceneiros. Dava uma martelada e virava a página para ver o que fazia. O trabalho foi todo intuitivo. Eu trabalhei 15 anos sozinho. Tunico, vamos conhecer as peças agora, lá no seu ateliê? Vamos até lá. Vamos até o Beleza? ateliê. As peças feitas com madeira da região central do Brasil trazem a marca de um artista. Com técnica, intuição e bom gosto, Tunico busca elementos naturais e criações humanas. A capacidade de imaginar nos leva até uma cadeira piano que lembra as teclas do instrumento. A mesa de centro que nos remete a uma flor. A cadeira escorpião, o tampo de vidro que parece o curso de um rio. Essa mesa de jantar foi feita com uma madeira morta há muito tempo. Essa espécie chama tarumã. No Goiás eles chamam ela de vazante, que ela dá nas áreas inundadas dos rios, né? Dá muito oco, muita broca, muito defeito, né? Daí a gente tira proveito e faz o que foi feito aqui. Não é uma madeira muito densa, chega a ter 2,5 metros de diâmetro na base. E aí a gente explora esses defeitos, ela dá muito esses ocados, né? Aqui é um tamboril. Essa madeira ainda não estava morta. Como eu te disse, eu uso da madeira morta, que eu encontro morta, que eu não posso evitar que morra. Essa aqui eu lutei para mantê-la viva e só vou conseguir manter vivo
a madeira, não a árvore. Tá certo. Esse trabalho aqui é para segurar, impedir que ela abra, e um detalhe, né, que eu acho bonito, interessante, isso aqui é feito com uma ferramenta que chama tupia, uma tupia manual, faz os rasgos, depois faz essa machetaria. Tunico, esse aqui é o Banco Escorpião? O Banco Escorpião, em função daquele rabo lá onde ele pica, né? É um jacarandá do cerrado, é um tronco inteiro, sempre tortuoso, madeiras do cerrado são muito tortuosas. Tem uma cor assim que eu acho fantástica. Basicamente, ele já veio quase pronto para você, né? Você fez isso aqui. Ixi, menino, para poder ficar pronto é uma viagem. Não é tão simples assim, não. Mas é o tipo da peça que sugere, né? O que quer ser, né? Junto dos colaboradores do ateliê, Tunico fala sobre o espírito de equipe. Mas tem um aspecto muito interessante que é a humildade, vontade de aprender. Algum dom, não é? E com o tempo aprende-se a criar também, não é? Eu incentivo tudo, só não incentivo a competição entre eles. E é um trabalho também, como esse banco aqui, é um banco que pesa mais de 300 quilos, um está sempre precisando do outro. Isso cria união. E o que eu sempre falo para eles, quando a gente está lapidando a madeira, nós estamos nos lapidando juntos. Isso aqui é uma das suas peças preferidas, né? Que é esse banco piano, né? É, porque eu encontro cômodo nele, sabe? Encontro conforto nele. A maciez nem sempre é sinônimo de conforto, né? Você tem angulação, inclinação, profundidade, altura, para você conseguir conforto, né? Eu acho que cadeira, assento, devia ter numeração, igual sapatos. Estou muito preocupado com conforto. Alguém me perguntou por quê, eu falei, deve ser o desconforto interno, que eu senti a vida inteira na procura de mim mesmo, né? Deve ter sido. No final, Tunico Lages reúne a família para se despedir do Ecosenado. 2/3 do transporte de carga no Brasil são feitos por meio de rodovias queimando diesel. No transporte urbano, concentramos o uso do automóvel e dos ônibus. Haverá mais produtos para serem transportados. Logo, as rodovias ficarão mais rapidamente degradadas. E o trânsito fica cada vez mais caótico nas cidades que não têm uma eficiente rede de metrô e trem. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, são necessários em torno de 22 bilhões de reais para resolver os problemas mais evidentes do transporte de mercadoria. Investimento em malha ferroviária, trens e em rotas que atendam às áreas produtoras. Crise hídrica e restauração fluvial em discussão na Comissão de Meio Ambiente. Biocombustíveis e energias renováveis em debate na Comissão de Mudanças Climáticas. Segundo dados do Ministério das Minas e Energia, 1 a cada 3 municípios brasileiros possui alguma produção de biocombustível, usinas de etanol, biogás ou bioquerosene. O que traz, de acordo com os especialistas, grandes repercussões econômicas e ambientais. Mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 foram evitadas em 40 anos, que equivale a 6 anos das emissões totais da indústria brasileira. 17,5% de nossa matriz de origem renovável vem da cana-de-açúcar. O representante do setor sucroalcooleiro citou pesquisas científicas que relacionam o uso do etanol com a melhoria da qualidade do ar em grandes cidades. Se nós não tivéssemos o etanol, seja na adição na gasolina, seja no etanol hidratado, que é utilizado nos carros flex, nós teríamos um acréscimo de 430 milhões de reais por ano por conta de doenças causadas pela poluição local nessas grandes cidades. Os participantes da audiência pública acreditam que o Brasil está longe de utilizar todo o potencial dos biocombustíveis. É impossível imaginar, num país como o Brasil, com a potencialidade que tem para a produção de biodiesel e outros biocombustíveis, estarem importando diesel, que esse ano deve chegar a 12 bilhões de litros. A Comissão de Meio Ambiente ouviu especialistas em recursos hídricos. Os senadores colhem subsídios para avaliar a política pública de revitalização de bacias hidrográficas. O representante do Ministério da Integração Nacional falou do programa de revitalização da Bacia do São Francisco, que tem um prazo de execução de 20 anos. A gente tem 5 grandes eixos estruturantes desse programa. Então, saneamento e controle de poluição,
proteção e uso sustentável dos recursos naturais, economias sustentáveis, gestão e educação ambiental, planejamento e monitoramento. As ações realizadas pela Codevasf para a revitalização do Rio São Francisco ganharam destaque, mas o representante da empresa pediu apoio do Congresso diante das limitações orçamentárias previstas para o ano que vem. Fica o recado que a gente fica muito preocupado, senador, com essa sinalização de recurso zero para o ano que vem. Nós estaremos à disposição para ajudar no Ministério do Planejamento, no Meio Ambiente, para poder conseguir os recursos para a continuidade das ações. O professor Apolo Lisboa, da Universidade Federal de Minas Gerais, explicou que a crise hídrica que vivemos hoje é fruto de 30 anos de mau uso das águas. A conta apareceu agora. E você não vai resolver isso rapidamente, porque serão necessários anos e anos de chuva para repor o estoque que foi dilapidado de forma irresponsável, provocando o que a gente chama hoje de novo fenômeno da seca. É a seca subterrânea. No ano que vem, Brasília vai sediar o Fórum Mundial da Água, um evento internacional que discute soluções para o problema da falta d'água, cada vez mais comum em todo o planeta. O local e a data do evento não poderiam ser mais adequados, já que esse ano Brasília vive a pior crise hídrica da sua história. A represa do Descoberto, essa que está aqui atrás, fica a cerca de 45 quilômetros do centro de Brasília e é responsável por 60% do abastecimento de água da população do Distrito Federal. Nós viemos aqui entender melhor o problema da crise hídrica, que está afetando tão drasticamente Brasília neste ano de 2017. Viemos aqui em companhia do Elber. Ele é coordenador de informações hidrológicas da Agência de Águas do Distrito Federal. A gente olhando aqui a represa, quais são os sinais que nos mostram a gravidade da crise hídrica esse ano aqui no Distrito Federal? Bom, César, a gente faz acompanhamento desse reservatório desde a década de 70 e nunca na história que a gente acompanha chegou a esse ponto, né? O reservatório, todo esse período agora, mais ou menos do ano, ele chegava a mais ou menos 50% e 60% de volume útil dele. Hoje nós estamos com 9%. No ano passado terminamos em 20%. Em dezembro, mesmo com a volta das chuvas, o nível das águas do reservatório caiu ainda mais e chegou a 5%. A gente olhando ali na margem, qual é o sinal que nos mostra como o nível das águas está baixo? Então, vocês podem observar ali, tem uma área mais preta, então a água ela chegava no máximo até aquele limite ali, né? Então hoje já se desceu bastante em relação ao que estava, né? E continua descendo, né? Quer dizer, toda essa faixa mais clara, abaixo da faixa preta, ela só apareceu esse ano. Exatamente. Então era comum que só chegasse no limiar da parte preta. E esse ano chegou. Aqui no Distrito Federal, a gente chega a ter até 120 dias sem cair nenhuma gota de chuva. Então o que acontece? É um reservatório que ele, durante esse período de chuva, ele armazena água, chega a verter alguns anos. O que é o verter? É transbordar o reservatório, né? E aí, durante esse período de seca, é justamente essa água que foi acumulada na chuva que vai ser responsável pelo abastecimento da população durante a estiagem, né? E esse ano não verteu. Aqui o reservatório, a gente usa cotas de referência. Hoje o reservatório está por volta da cota 1023. Quando ele verteria, seria por volta da cota 1030, ou seja, há uma defasagem de 7 metros de coluna d'água, que seria o que seria vertido. E como a área do reservatório é muito grande, esses 7 metros é uma quantia muito significativa de água, né? Vocês acompanham por aquelas réguas que ficam ali na parede da barragem, é isso? Então, a gente faz 2 tipos de controle. Há o controle da régua, que é feito, mas também nós temos um equipamento aqui, que é uma estação de monitoramento hidrológica, que ela acompanha para a gente justamente essa subida e descida. A referência é a régua, mas a gente faz esse acompanhamento também, que é um acompanhamento em tempo real. Agora, quando um reservatório como esse aqui chega nessa situação tão crítica de volume de água, o que a Agência de Águas pode fazer para ajudar a reverter esse problema? A gente convida os agricultores para a mesa e tentamos discutir de forma que haja tanto água para abastecer a população do ambiente urbano, também quanto haja água para a agricultura. E a gente reduziu a outorga. A outorga é o quê? É o que dá direito ao qualquer cidadão fazer a utilização de água para irrigação. Então a gente vem reduzindo a outorga de forma gradativa
Isso já vem feito desde o ano passado e também ampliamos nossa fiscalização no sentido de tentar procurar agricultores, outras pessoas que não estejam respeitando essa utilização, né? Agora, você estava me explicando que essa questão da água para o agricultor também é crítica, porque se o agricultor não tiver água para a agricultura, ele vai partir para outro empreendimento. É uma tarefa muito difícil você tentar organizar esses usos de forma a atender a toda a população. E os agricultores dependem muito dessa água para o plantio e para a subsistência deles. Então, por isso que é difícil você organizar e estruturar essa distribuição de água. Agora, uma coisa eu acho que é quase inquestionável, não é, Welber? Que é preciso repensar a relação da população com a água diante da diminuição dessa disponibilidade hídrica, não é? É necessário reduzir o consumo. E se vocês verem, ao redor do Brasil inteiro, está acontecendo diversos cenários de escassez semelhante aqui, né? Cada vez mais a gente vê a participação do El Niño, né? Então ele é mais comum, o que antigamente era muito difícil acontecer, está se tornando comum. Então nós temos que começar também a entender como nós vamos lidar com esse cenário, né? E é claro que o governo tem seu papel, mas também é um papel de cada um. Todo mundo tem que ter o seu papel, né, nesse cenário de poder melhorar suas práticas, melhorar a postura como cidadão, e isso é de fundamental importância para conduzirmos tanto esse cenário atual quanto cenários futuros. Estão abertas as inscrições para o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília de 18 a 23 de março do ano que vem. Mais de 60 chefes de Estado devem comparecer ao evento, que vai transformar Brasília na capital mundial da água. Se você quiser saber como se inscrever para as atividades do fórum, entre no site www.worldwaterforum8.org. Essa é a primeira vez que a reunião terá como sede uma cidade localizada no Hemisfério Sul. Você sabia que tratar adequadamente do seu lixo doméstico é uma das principais medidas de prevenção do Zika vírus, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti? Esse é o tema de hoje da websérie Lixo é só o começo, produzida pelo Instituto Estre Ambiental. Era um domingo de manhã na casa do Zé Augusto e da Mariana. E tudo que os dois mais queriam fazer era nada. De repente, toca o celular dela. Era sua irmã mais nova dizendo que o filho estava doente. O garoto estava com febre, vomitando e com umas bolinhas no corpo que pareciam sarampo. Mariana lembrou à irmã que ele já tinha tido sarampo e perguntou se ela não queria que ela e o Zé passassem lá para pegar os dois e levá-los a um pronto-socorro com pediatria. Ela aceitou e assim foi feito. Quando chegaram ao hospital, o garoto fez uma série de exames, consultas e depois de um tempo finalmente veio o diagnóstico. Zika. Zika? A mãe e os padrinhos do menino exclamaram. Zika, o médico disse de novo. Mas onde esse menino foi picado? A mãe indagou. Na minha casa não tem um lugar, um só lugarzinho onde as larvas desse mosquito possam ter sido desenvolvido. Mariana foi quem matou a charada. Esse mosquito deve ter vindo do terreno da sua vizinha. Da vizinha? Perguntou a irmã. Como é que você sabe? Ah, é fácil. Ela coloca o lixo para fora de qualquer maneira, com os sacos abertos, inclusive sem separar o lixo orgânico do reciclável. Fica um fedor danado e acaba juntando um monte de bicho. A irmã concordou e disse que até já tinha dado vários toques na vizinha, mas pelo jeito foram em vão. Depois que o menino foi tratado e todos voltaram para casa, Mariana e a irmã foram tocar a campainha da casa da fulana e começaram a conversar com ela sobre o jeito certo de cuidar do lixo. A vizinha achou aquilo conversa de eco chata e tentou fugir do assunto, mas as duas insistiram e a convidaram para um café e um bolo. E lá foram as três para a casa da irmã da Mariana, onde mataram metade do bolo, tomaram vários cafés e acessaram um site de uma empresa de soluções ambientais. A vizinha ficou passada com o que dá para fazer com o lixo. Reutilizar vários materiais de forma segura e higiênica, gerar energia para empresas, dar emprego para muita gente em cooperativas, comunidades e órgãos públicos. E, principalmente, diminuir o impacto do nosso consumo no meio ambiente. A mulher saiu de lá maravilhada, prometendo mudar de atitude, pois viu que nas mãos certas, o lixo é um começo de novas oportunidades e não um monte de sujeira que simplesmente queremos nos ver livres o mais rápido possível. Você vai conhecer agora o cachorro do mato vinagre, que integra a categoria vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil.
Esse animalzinho simpático, que também pode ser chamado de cachorro-vinagre, vive principalmente em áreas de floresta. O cachorro-vinagre se parece com um pequeno lobo, pesando de 4 a 7 quilos. Tem as pernas curtas, as orelhas arredondadas e a cauda curta. Os pelos têm coloração castanha avermelhada. Vive e caça em grupo. É comum encontrar matilhas com 2 a 12 animais. Em 2012, o Instituto Chico Mendes elaborou um plano com ações de conservação do cachorro-vinagre para diminuir a vulnerabilidade da espécie. As ações devem ser implantadas até junho de 2018. A última edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, COP23, aconteceu no mês passado, em Bonn, na Alemanha. A repórter Paula Groba, da Rádio Senado, acompanhou as discussões. A delegação de parlamentares ouviu sugestões de representantes de vários segmentos da área ambiental em um evento pioneiro na COP23 do Congresso Nacional. O que eu gostaria assim, de destacar é a questão do esforço deles de refletirem o que está sendo debatido aqui para as próprias demandas internas ao parlamento. Então, tentar identificar o que eles podem fazer no parlamento para ajudar a implementação do Acordo do Clima. É uma espécie de aula ao vivo das preocupações do mundo com as mudanças climáticas, das preocupações do mundo com o desequilíbrio ambiental, da importância do Brasil, por exemplo, acabar com o desmatamento, que é o principal fator que provoca as emissões do Brasil. Parlamentares informaram que vão reunir em um pacote de medidas os principais projetos que são considerados urgentes para a área ambiental. Os parlamentares firmaram um compromisso de levar o pacote de medidas aos presidentes da Câmara e do Senado. A ideia é aprovar as medidas até o final do ano. Esse tema de combater a mudança climática nos une a todos de maneira suprapartidária. Eu fiquei muito contente de ter apresentado essa sugestão e especialmente com o resultado, que agora nos leva a ter uma agenda de cumprimento do Acordo do Clima assinado em Paris, pela Câmara e pelo Senado, de maneira suprapartidária, foi o que nós assumimos hoje aqui. De autoria do senador Jorge Viana, o projeto de lei número 750 de 2015 modifica a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A proposta inclui um novo artigo na lei que estabeleceu essa política, em vigor desde 2009. Para definir os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil para a redução de emissões de gases do efeito estufa. Até 2025, essa redução deve chegar a 37% e a 43% em 2030, tomando como base as emissões registradas em 2005. O projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Proibir a venda de automóveis movidos a gasolina ou diesel já em 2030. Essa é a proposta de um projeto em análise no Senado. Se for aprovado, uma contribuição importante para o cumprimento das metas brasileiras de redução das emissões de gases do efeito estufa. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código Brasileiro de Trânsito, em vigor desde 97, para instituir a Política Nacional de Substituição dos Automóveis movidos a combustível fóssil. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Se aprovado, a partir de 2030 fica proibida a comercialização de automóveis com motores a combustão, exceto aqueles movidos por biocombustíveis. A partir de 2040, automóveis movidos a gasolina ou diesel não poderão mais circular no país. Veículos de colecionadores ficam fora da proibição e os carros de visitantes estrangeiros ficam isentos por até 180 dias. Uma medida radical que proíba a utilização de motores a combustão não nos parece uma coisa ligada à realidade mundial, não falo só em Brasil, a realidade mundial conforme a gente tem visto nos países mais desenvolvidos. Alguns países já aprovaram leis como essa, algumas montadoras até estão se antecipando, como é o caso da Volvo, que a partir de 2019 não vai mais produzir esse tipo de veículo.
1/6 das emissões de gás carbônico do mundo provém do setor de transportes. E nesse setor, 95% da energia é proveniente de combustíveis fósseis. No contexto das mudanças climáticas, a redução da emissão desses gases é obrigatória. Por isso, a adoção de políticas que estimulem o uso de veículos movidos a eletricidade, como é o caso desse modelo aqui atrás, surgem como um caminho natural. Conversamos com o arquiteto Rogério Makiewicz, que há cerca de um ano investiu R$160 mil em um carro elétrico. Por que um carro desse é tão caro no Brasil? Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. Por exemplo, o IPI. O IPI é pago pelo tamanho da cilindrada do carro. Quanto maior a cilindrada, mais se paga. Um carro elétrico não tem cilindrada. Então ele é encaixado como outros. Outros é o mais caro que pode acontecer. Então esse carro chega pagando 25% de IPI, contra 7,5% de um carro flex, por exemplo. O carro elétrico, ele mundialmente, ele ainda é um produto que naturalmente está sendo desenvolvido no mundo inteiro, mas ainda ele tem algumas dificuldades no ponto de vista de autonomia, no ponto de vista de preço. Se aumentar a escala da produção, eu tenho dúvida que não vai ter diferença de preço de carro a combustível a carro a energia. A gente vê como um primeiro passo, que é muito importante, é o aumento dos veículos híbridos, né? Isso é o que já está de uma forma mais difundida no mundo. A gente precisa de imediato abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Ninguém está aqui querendo criar problemas, mas é uma tendência mundial. Todos os países já estão discutindo e essa discussão não pode ficar fora do nosso país. Antes de terminar essa edição do EcoSenado, eu aceitei o convite do Rogério para dirigir pessoalmente o carro elétrico. E olha, eu tenho que dizer para vocês, é uma experiência realmente diferente. O silêncio do motor chama a atenção, além da força, o torque do motor elétrico. O Rogério estava me contando que depois de um ano dirigindo esse carro, pelo aplicativo que acompanha o carro, ele pode afirmar que deixou de emitir quase 2 toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente pode afirmar que, no contexto de mudanças climáticas, o carro elétrico veio para ficar. Continue acompanhando o EcoSenado. Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet. Nosso endereço é ecosenadotv@senado.leg.br. Até o próximo programa.